O homem recebeu a autoridade de Deus para dominar sobre todas as coisas. E eu queria que você guardasse no seu coração com muito carinho. A autoridade é uma posição. Quando você está nesta posição de autoridade, você tem legitimidade para exercê-la. O que Adão cometeu no Éden tirou desta posição de autoridade, ele perdeu a sua autoridade. A sua autoridade de comandar as coisas, de exercer influência sobre todas as coisas, ele perdeu por causa do pecado, por causa da desobediência. E nós precisamos entender isso, porque isso tem se refletido em toda a humanidade. Nós somos, inevitavelmente, herdeiros da herança que veio de Adão. Então nós hoje, em todo o tempo, nós estamos tentando resgatar a nossa identidade, resgatar o nosso propósito, e para nós sabermos o que de fato precisamos resgatar, precisamos olhar para o que Deus deu a Adão e ele perdeu. A paz do Senhor Jesus. Quero fazer um convite muito especial. Hoje nós vamos falar sobre resgatando a autoridade e a masculinidade. Eu tenho certeza que será uma bênção para você e para a sua vida. Vem com a gente, assiste este vídeo. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Eu estive aqui na reinauguração, né, pastor, que deu o nome? Uma festa linda. E hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Nós somos ali da Ilha do Governador, sou o pastor Robson, minha família sempre me acompanha. Eu até prometi ao pastor Anderson que a minha família estaria comigo hoje, mas as crianças estão naquele período de prova, você já sabe, né? Aí a minha esposa teve que ficar lá dando aquela assistência. Mas eu não vim sozinho, estamos aqui com o pastor do Ministério da Família, o Vinícius, que é o líder do nosso Ministério da Família, que inclusive nós implementamos lá o Ministério da Família, e o Vinícius, ele aprendeu muito com o pastor Anderson. O Ministério da Família da nossa igreja hoje é uma bênção, mas quem lançou a semente, as primeiras sementes lançadas lá na nossa igreja, foi o pastor Anderson. O Vinícius está aqui nesta noite comigo, queria que você ficasse de pé. É o Marcos Vinícius, o William também, um jovem da nossa igreja, que nós estamos investindo para o ministério pastoral. Aí já viu, né, irmão? O pastor não anda sozinho, a gente sempre anda acompanhado com alguém, né? Muito obrigado, Deus abençoe. E estamos ali na Ilha do Governador, pastoreando uma igreja. A nossa igreja, ela vai fazer 4 anos de vida agora, e no mês de janeiro a gente faz 4 anos de vida. E estamos num desafio de construir a igreja. Deus nos abençoou lá com uma área muito grande, graças a Deus, mas a área é grande, os desafios também são muito grandes, não é verdade? E aí eu vim aqui no dia da inauguração, fiquei maravilhado, tudo muito bonito, e a igreja a igreja é grande, né? Que eu andei com alguns obreiros aí, eu me perdi aí por dentro da igreja. Eu confesso aos irmãos, se me largarem em umas salas aí, eu não consigo sair, não. Alguém tem que me guiar. Eu falei, meu Deus, por onde que eu estou? Eu entrei por um lugar, saí por outro, mas a gente se inspira, né? A gente se inspira, eu fiquei muito feliz de estar aqui, e é uma honra poder estar aqui nesta noite também, na inauguração aí de um projeto lindo para os homens, Homens em Conexão. Eu queria pedir carinhosamente os homens que estão no auditório, vocês podem ficar de pé, por favor, todos os homens. Que coisa linda, né? Eu quero fazer olha só, irmãos, é muito homem, né? Eu falo todos os homens, as crianças que estão aí. Vou falar uma coisa aqui para as crianças, mas as crianças vão me dar um desconto. Só as crianças, estou vendo 2 ali, mas vocês vão me dar um desconto aqui no que eu vou falar agora, porque criança é criança. Mas o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, verso 11, e diz: quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Falava como menino, me comportava como menino. Logo, eu me tornei homem e deixei as coisas de menino. Então, com exceção dos 2 menininhos que estão ali, que são crianças mesmo, pelo menos acho que eu estou vendo, pode ser que tenha mais um ou outro ali. Eu queria falar para os adultos que estão aqui nesta noite, os jovens, os irmãos. Eu quero fazer um combinado. Eu vou dizer uma frase e vocês vão completar com outra, né? Eu vou dizer: nós não somos mais meninos. Aqui, ou melhor dizendo, aqui não tem mais meninos. Aí você vai dizer: aqui tem homens. Amém? Amém? Combinado? Mas com voz grossa, irmão, com aquela voz que Deus te deu, com aquele timbre que só Deus te deu.
Lá na igreja, lá o pessoal grita lá o brado de vitória lá para o homem ao máximo. Aí o Vinícius sempre me leva lá. Aí ele fala para a turma, ó, se falar macio aqui, o pastor vai reclamar. Aí eu vou na sala antes da formatura, e aí tem uns gritos lá, né? Ahu! É coisa de homem lá. Aí eu falo, ó, irmão, faz igual os 300 lá. Se ficar feio, eu vou mandar fazer de novo. Não vou nem te aprovar na formatura. Ok? Então eu vou dizer, aqui não tem criança. Você vai dizer, aqui tem homens. Amém? 1, 2, 3. Aqui não tem meninos. Aqui tem homens. Aí isso aí tá bom. Agora, respira fundo, varão. Respira fundo. Aí, respira fundo, hein? Aqui tem homens com força. Amém? Aqui não tem meninos. Aqui tem homens. Aplauda ao Senhor aí em nome de Jesus. Deus abençoe. Meus irmãos, pode sentar, obrigado. Quero convidar vocês para lermos um texto sagrado. Eu vou pedir aqui a compreensão das mulheres, né? A gente vai destinar aqui a palavra um pouco mais para os homens, já que é uma programação, né, muito especial. A igreja está iniciando aí com muita alegria e força esse ministério. E eu quero então convidá-los para lermos um texto. Eu vou pedir aqui a licença das irmãs, para a gente falar um pouco mais direcionado para os homens. Mas a palavra, na verdade, é para todos. Alguma coisa mais focada nos homens. Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 9. Vamos ler até o versículo 13. Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 9. Eu quero ler esse texto com os irmãos e em seguida a gente começa na palavra. Quem já encontrou, pode dizer amém? Pode ser que a sua versão esteja um pouco diferente da minha. Eu vou ler aqui, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra baseada nesse texto, porque aqui é onde tudo começa. A história do Gênesis e a história de Adão e sua esposa Eva é onde tudo começa. Se você quiser saber todo o plano de Deus para a humanidade, modelo de família, modelo de cidade, você tem que olhar para o Gênesis. O que Deus desejava como padrão e modelo básico, é só você olhar no Gênesis. Então, quando a gente olha para a figura do homem aqui nesses primeiros capítulos da Bíblia, você vai entender qual era o propósito de Deus para os homens, qual era o propósito de Deus para as mulheres, mas em destaque aqui esta noite nós queremos falar sobre os homens, né? E qual era o papel de Deus, qual era o propósito. A pergunta que nós sempre fazemos, e a gente ouve isso muito no seminário, eu dando aula, muitas vezes os alunos perguntam, pastor, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Né? Muita gente fica preocupada com isso. De vez em quando a gente ouve uma expressão assim, se você não viver o propósito da sua vida, não terá valido a pena você viver a vida. Aí dá um nó na sua cabeça, né? Fala, meu Deus, será que eu estou no meu propósito? Porque se eu não estiver no propósito, minha vida não vai valer a pena. Então a gente é bombardeado às vezes com esse tipo de mensagem, mas a gente precisa saber qual é o propósito. E tem pessoas que passam a vida toda buscando um propósito. Se você olhar para a Bíblia, você vai descobrir qual é o propósito básico da sua vida. Então, o que nós queremos construir aqui com o pensamento com os irmãos, é que no primeiro momento em que a gente olha para a Bíblia, nós vamos encontrar um homem ali. E você vai encontrar Deus dando a este homem algumas diretrizes. O que Deus está fazendo no Gênesis seria modelo para toda a humanidade. Todo modelo de família, de estrutura, está no Gênesis. A forma como nós deveríamos viver, a forma como nós deveríamos nos comportar, está ali no Gênesis, na hora que o Senhor está construindo, Deus constrói o mundo, e na hora que Deus está dando ao homem essa posição de autoridade e de domínio sobre todas as coisas. Eu quero falar nesta noite justamente sobre a autoridade que Deus deu a Davi, ou melhor, a Adão, e a sua
masculinidade, que é uma situação hoje que está em risco. Irmãos, você já deve ter ouvido falar, não sei se o pastor antes já deve ter usado essa expressão aqui, tem gente que fala aí de vez em quando assim, homem está em extinção. Já ouviu essa expressão alguma vez? Uma coisa está séria. Eu não sei aqui, pastor, na nossa igreja, eu comecei a fazer intercâmbio lá com as outras igrejas da ilha, tudo quanto é denominação. De vez em quando a gente reúne os pastores lá, eu falei, irmão, está faltando nome na minha igreja, vamos fazer um intercâmbio aí, os pastores, não, pastor, aqui também está faltando, misericórdia, a gente tem que dar um jeito aqui, e a gente fica assim, a gente não está falando de sexo masculino não, irmão, estou falando de homem, a gente tem uma dificuldade hoje, a gente tem essa expressão, e a gente fica até assustado, será mesmo? As irmãs, né, elas passam por uma situação mais delicada. Um dia desse eu cheguei na nossa igreja lá num pequeno grupo lá que nós temos, um grupo de pessoas reunindo, um grupo de irmãs assim na sala, no momento lá da comunhão, outro grupo de irmãos ali, e eu sentei um pouco lá com algumas irmãs na sala para me interagir um pouco com elas, e mulheres inteligentes, preparadas, e aí eu perguntei, né, falei, irmãs, como é que estão os maridos aí? E aí, as 5 mulheres na mesa eram solteiras. Falei, misericórdia. E uma tinha 30, a outra tinha 35, a outra estava lá na fase dos 40. Eu falei, Jesus, tem misericórdia da tua serva. Mulheres inteligentes, capacitadas, preparadas. Mas eu falei, meu Deus. E quando eu fui lá, eu falei, irmão, a gente tem que ajudar essas irmãs aí a casarem. Eu falei, pastor, está difícil. Está faltando um homem. O negócio está complicado. Não sei, pastor, tomara que aqui não esteja acontecendo isso, né? Mas a gente fica preocupado com essa situação como pastor. E eu fico me perguntando hoje, eu tenho um filho homem, uma moça de 16 anos, um menino que vai fazer 10 anos agora no próximo mês de março, e a gente fica preocupado em dar instrução para os nossos filhos. Deus deu ao homem autoridade. A autoridade é uma posição que Adão exercia naquele momento. A autoridade, queridos, que Adão perdeu, e se a gente olhar para o modelo do que Deus queria para o homem, é só você olhar para o que Deus deu para Adão. Se você quiser saber qual é o propósito da sua vida, é só você olhar para o que Deus queria para Adão, você vai entender qual é o propósito da sua vida. Nós temos uma série de ações que nós podemos ensinar aos homens, mas nós podemos partir do básico, que é o que Deus orientou a Adão. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse isso. O homem recebeu a autoridade de Deus para dominar sobre todas as coisas. E eu queria que você guardasse no seu coração com muito carinho. A autoridade é uma posição. Quando você está nesta posição de autoridade, você tem legitimidade para exercê-la. O que Adão cometeu no Éden, tirou desta posição de autoridade, ele perdeu a sua autoridade. A sua autoridade de comandar as coisas, de exercer influência sobre todas as coisas, ele perdeu por causa do pecado, por causa da desobediência. E nós precisamos entender isso, porque isso tem se refletido em toda a humanidade. Nós somos, inevitavelmente, herdeiros da herança que veio de Adão. Então nós hoje, em todo o tempo, nós estamos tentando resgatar a nossa identidade, resgatar o nosso propósito, e para nós sabermos o que de fato precisamos resgatar, precisamos olhar para o que Deus deu a Adão e ele perdeu. E quando a gente fala sobre autoridade, e eu estou falando aqui para homens, né, a gente está falando também desse posicionamento do homem na sociedade, principalmente na sociedade ocidental, e vamos falar aqui do nosso país, o Brasil em particular. Eu quero destacar algumas coisas que aconteceram aqui nesta passagem, e a gente vai, nesse tempo, tentar chegar a um consenso de qual deve ser o seu posicionamento diante do Senhor. E simplesmente, isso não vale somente para nós cristãos, isso vale para qualquer homem. Mas, por sermos cristãos e conhecermos a palavra do Senhor, nós temos realmente que entender qual deve ser o nosso posicionamento diante do Senhor. Quem está comigo até aqui, diga amém. Então, veja bem, resgatando a autoridade do homem e a sua masculinidade. A gente hoje tem uma dificuldade de querer identificar o que é ser homem. Se a gente tivesse que explicar isso para um garoto, para um jovem, para uma criança, o que é ser homem? Eu não posso dar aos irmãos aqui um modelo estereotipado de homens. O que seria o estereótipo de um homem? Ser homem é ser um cara marombado. Não necessariamente. Ser homem é ser um cara que gosta de esportes radicais. Não necessariamente.
Ser homem é aquele cara que gosta de andar de moto, ou é aquele cara que é lutador, ou aquele cara que... A gente pode criar uma série de imagens do que é ser homem, mas isso não vai enquadrar. Por quê? Porque ser homem pode ter como a consequência qualquer uma dessas coisas. Isso não significa que a pessoa que não é marombada, ou que a pessoa que não gosta de esportes radicais, não é homem. A gente precisa descaracterizar algumas coisas, porque senão a gente vai querer criar um estereótipo de um homem, que na verdade não é, a gente não vai enquadrar todo mundo nisso. Tem jovens que nunca vão gostar de um esporte radical, porque o cara tem uma habilidade assim, inigualável na música, por exemplo. Tem outros que não vão se preocupar muito em fazer esportes que os deixem marombado. Mas você conversa 10 minutos com um jovem desse, o cérebro dele está tão desenvolvido que ele tem mais músculo no cérebro do que alguns homens no braço e na perna. Então a gente vai começar a desmistificar algumas coisas. O que o homem faz? O homem não lava a louça. Irmãos, às vezes eu ouvia isso quando eu era mais jovem, e pode ser que um ou outro homem aqui tenha sido educado desta forma. Homem não lava a louça. Bom, eu já experimentei esse negócio. Para falar a verdade, a minha mão não caiu porque eu fiz isso, né? Então, eu já experimentei esse negócio de lavar a louça. E eu vou dizer uma coisa aqui, as crianças, vou falar com muito cuidado para as crianças não interpretarem isso de forma errada. Irmão, quando a sua esposa, ela até tem o privilégio de ter você cumprindo esse papel de vez em quando, eu acho que ela fica até um pouco mais emocionada. Eu ia dizer outra palavra, mas as crianças podem interpretar de outra forma. Elas ficam mais emocionadas para aquele momento em que você vai orar na cama de joelhos. Eu acho que ela fica mais emocionada. Dá uma certa, assim, emoção na mulher, e ela fala, cara, que homem, meu Deus, que homem. Uma coisa interessante, né, que alguns homens acabam cometendo de errado. Educar filho é papel da mulher. Não, irmãos, educar filho é papel da família. O esposo a esposa e o marido precisam educar os filhos juntos. Esse papel não é da mulher. O homem, ele só tem que botar a comida dentro de casa e o resto, a minha parte é essa. Não é só isso, não. Educar filhos faz parte da responsabilidade da família. Cuidar da casa é coisa de mulher. Irmão, calma, esse negócio de cuidar da casa é coisa de mulher, tem umas vírgulas aí. É claro que você não é, eu não sei se você é, né? Na minha casa, meu irmão, eu não decido a cor da parede. Se a minha esposa quiser pintar a parede azul, que pinte. Um dia desse foi um rapaz instalar um móvel lá no banheiro que ela pediu, e aí o marceneiro chegou lá, e quando ele começou a montar, e a minha esposa precisou sair por alguma coisa, eu fiquei lá de fiscal da montagem, e aí ele olhou assim, senhor Robson, o senhor não acha que a gente podia fazer dessa forma aqui, e assim, eu acho que ficaria melhor. Eu olhei para ele assim e falei, meu amigo, você é casado? Aí ele disse, sou. Há quanto tempo? Ele, 10 anos. Tá, eu sou casado há 22 anos. Fala uma coisa para você, meu amigo, o que foi que a dona Luciana lhe pediu? Aí ele disse assim, não, mas ela pediu para fazer assim, meu amigo, você é casado, cara, faz o que essa mulher te pediu. Tu não me arruma encrenca não, cara, eu não estou nem aí onde vai ficar essa porta, se ela vai ficar para lá ou se vai ficar para cá. O que ela te pediu? Ela te pediu, então faz o que ela te pediu, meu amigo. O pintor um dia desse chegou lá, senhor Robson, vou fazer aqui um retoque, falei assim, cara, o que foi que a dona Luciana te pediu? Foi isso, meu amigo, faz o que ela está te pedindo, pelo amor de Deus. Tu quer arrumar uma guerra para mim, cara? Eu estou com 22 anos de casado, eu já sei como é que essa máquina funciona, eu já sei como é que é a política da paz aqui nesse lugar, pelo amor de Deus. O que não significa que eu também tenho que chutar o balde e largar para lá. Eu estou ensinando meu filho que não pode largar copo no braço do sofá. Eu estou ensinando meu filho que ele não pode largar a cueca dele em qualquer lugar da casa que ele acha. Tu vai na piscina, tem a cueca do meu filho. Tu vai na sala, tem um sapato. Tu vai no banheiro, tem 3 shorts dele lá. Eu falo, meu amigo, tu tá achando que teu guarda-roupa é aonde? Né? Aí ele, poxa pai, eu falei, cara, a casa, todo mundo tem que cuidar. Cada um cuida do seu pedaço. Porque você acha que a sua mãe vai vir catando tudo aqui? E de vez em quando ele fala, pai, mas a minha mãe arruma. Eu falei, coisa nenhuma, você já tem 9 anos, cara. Nem comida eu te levo mais no prato, no sofá. Ele gritava do sofá de vez em quando, pai, traz comida para mim. Eu falei, tu é homem, rapaz, levanta, vai para a cozinha, pega a tua comida e senta na mesa, porque a mesa é lugar de comer. Aí você fica, o menininho não, meu irmão, a gente tem que saber ensinar as coisas no lugar certo. Cabe a mim, como pai, dar algumas orientações para que ele aprenda a viver, porque isso também não vai arrancar nem o pé nem a mão dele. Cuidar da casa também é papel de homem, e de filho, e de filha, e de esposa. Quem está comigo aqui? É nessas horas que as mulheres dão glória, né? E os homens ficam, pô, pastor,
Pô, pastor, um dia desse, a minha esposa estava no segundo filho, e você sabe que mulher com bebê, irmãos, ela quase não tem privacidade nenhuma, não tem vida para se divertir, por causa do bebê, que fica o tempo todo ali. Não estou dizendo que é um desprazer, que não é uma alegria maravilhosa ser mãe. Mas, depois que meu filho nasceu, e eu já tinha vivido a experiência da primeira filha, né? Daquele cuidado todo, e nós marcamos depois de uns 4, 5 meses para ir almoçar entre amigos. Minha esposa estava cansada em casa, e aí, vamos almoçar? Vamos. Aí levamos todo mundo lá, 2 casais, eu também fui com a minha esposa, e quando nós sentamos na mesa lá do restaurante, aí as esposas, né, começaram a conversar, aquela coisa de marido, mulher em restaurante, né? As esposas às vezes sentam de um lado, o homem senta do outro, a gente fala de política, de futebol, e de guerra, e quando é pastor só fala de igreja, terrível, a gente só fala de igreja, cara. E as mulheres estão falando de coisas diferentes, eu não faço a menor ideia do que elas conversam, ficam conversando um monte de coisa lá. E aí, eu senti que o menino fez o número 2, né? Eu falei, caramba, deu ruim aqui. Senti, ele estava naquele balancinho que bota em cima da, sei lá, esqueci o nome daquele negócio. Você leva a criança no bebê conforto, lá, o Moisésinho. E aí eu levantei, a minha esposa, Robson, o Lucas fez. Eu falei, fica tranquilo, meu amor, fica tranquila. Conversa com as suas amigas. 4 meses sem sair de casa. Conversa aí, eu resolvo tudo. Peguei o menino, né, como no restaurante não tinha o espaço apropriado, fui lá no carro, peguei aquela bolsa rosa, azul, que ele tinha de criança, botei assim. Aí o meu amigo, pô, pastor, tu não vai fazer isso não, né? Eu falei, qual o problema, amigo? Pô, pastor, não faz isso não, pastor. Aí eu falei, cara, qual o problema? Meu filho. Pô, pastor, assim só me desmoraliza. Como é que eu vou ficar depois dessa? Eu falei, cara, minha esposa está 4 meses sem sair de casa. Você acha que eu vou interromper? Ela está conversando, e você tem noção de como eu estou feliz de ver minha esposa sorrindo ali, meia hora, 1 hora, cara, que a gente vai ficar aqui. Aí eu fui lá no carro, troquei o menino, troquei a fralda dele lá, do jeito de homem, né? Ficou meio torta, mas troquei, trouxe o menino para a mesa, não interrompi a minha esposa, né? E aí os amigos falaram assim, pô, pastor, assim o senhor acaba com a minha raça. Eu falei, cara, então eu vou acabar com a tua raça, seu miserável. Vê se você se posiciona da próxima vez. Irmãos, essas coisas não fazem a nossa mão cair. Não fazem a nossa mão cair. A gente só precisa entender qual deve ser o nosso papel dentro de casa. Isso não tira a nossa masculinidade, amém? Não tira, não tira. Agora, o que aconteceu com Adão? Eu acredito, irmãos, que Adão cuidava de si só. Ele não precisava fazer aqui um trocadilho. Se Adão tinha que lavar roupa, provavelmente não, que ele andava nu, né? Mas se ele tinha que preparar a comida dele, se ele tinha que arrumar as coisas dele, ele fez isso todo o tempo enquanto Eva não tinha chegado. Adão vivia só e muito bem, amém? Muito bem, muito bem. E nós temos que tomar muito cuidado com esse controle que a gente tem sobre o nosso cônjuge. Por quê, querido? Qual é o problema da sua esposa tirar um dia, talvez uma vez ou outra, sair com as amigas, ou você ir para o seu grupo lá de futebol, ou para o seu grupo lá sei lá, dos amigos lá para tocar um violão, qualquer coisa. Uma vez ou outra, isso não faz mal nenhum. Agora, tem esposas que não liberam seus maridos de forma nenhuma, e tem maridos que não liberam a sua esposa de forma nenhuma. Existe um cuidado exacerbado. O que essa mulher vai fazer sozinha? Ou o que esse homem vai fazer sozinho? Você tem que se perguntar se você está preocupado com o que a sua esposa vai fazer sozinha com as amigas dela, baseado naquilo que você seria capaz de fazer sozinho se você não tivesse com a sua esposa. Vou dar essa pausa para você pensar. Porque você pode estar refletindo no seu cônjuge aquilo que você faria se você estivesse sozinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses posicionamentos. Mas vamos voltar para o que é importante, porque essas coisas não definem a nossa masculinidade. Eu preciso que você entenda que quando o homem cometeu o pecado, ele experimentou coisas que ele não havia vivido ainda. Ele não havia experimentado medo, ele não havia experimentado a vergonha, eram sentimentos que ele não havia experimentado. Ele nem se percebia nu, ele percebeu isso quando ele cometeu aquele grave delito. Quando ele cometeu ele teve essa atitude, isso gerou em Adão algumas reações que até então ele não conhecia. Eu vou falar primeiro do medo aqui. Adão sentiu medo. E eu queria que você aprendesse uma coisa. O medo faz a gente assumir uma identidade que a gente não tem, ou que não nos representa.
A gente acaba assumindo alguns comportamentos para nos defender muitas vezes. O medo, querido, ele pode levar você a ter atitudes que vão exteriorizar uma imagem que não é você exatamente. Mas você vai se comportar, muitas vezes, para você se defender de alguma coisa que te agrediu, ou que te ofendeu, ou que te fez algum mal. E nós temos a reação natural de criar uma imagem a nosso respeito para nos defendermos de qualquer coisa que possa gerar aquilo que nós chamaríamos de ofensores à nossa própria vida. Adão teve a experiência de sentir medo, algo que até então ele nunca havia sentido. Uma certa vez eu conversei com um jovem todo tatuado. E ele chegou na nossa igreja, fez lá o curso para ser recebido como membro, e ele me perguntou no final do culto: pastor, o senhor tem algum problema com tatuagem? Eu falei: meu irmão, acho que você está me perguntando isso porque eu estou vendo que a única parte do seu corpo que ainda não foi tatuada é o seu rosto, né? Porque o resto está tudo tatuado, até onde eu estou vendo aqui. Mas você está preocupado com o quê? Não, porque eu quero saber se eu posso ser membro da sua igreja. Eu falei: claro, eu não vou arrancar as suas tatuagens, né? Eu não tenho nada contra as suas tatuagens. E aí começou um debate, né? Mas depois eu chamei ele para conversar com calma. Eu falei: filho, por que você fez essa pergunta? Ele falou: pastor, eu estou lhe fazendo essa pergunta porque eu já fui muito criticado por isso. Mas a razão de eu usar muitas tatuagens foi porque olha o que ele me disse. Eu descobri recentemente que a forma que eu criei, a forma de escape que eu desenvolvi para me defender das agressividades que eu via em casa com meu pai e a minha mãe e a repressão que eu vivia, eu quis criar uma imagem de valentão, uma imagem de um cara, sabe, que é malandro, esperto. Porque a vida inteira eu fui reprimido, a vida inteira eu fui humilhado, a vida inteira eu me sentia um nada. E eu tinha vergonha, eu já sofri todo tipo de escárnio que você possa imaginar. E na minha casa era o meu local de maior dor, de maior sofrimento. Então eu descobri recentemente, isso ele fazendo alguns acompanhamentos, alguns tratamentos, algumas terapias, eu descobri que esta imagem que eu criei, na verdade foi para eu me defender. A gente ouve uma história como essa, e assim são vários outros comportamentos que a gente descobre. Eu conversei com um rapaz de 17 anos, que ele odiava futebol, odiava. E ele começou a praticar alguns esportes que geralmente são praticados por meninas, mulheres. E aí ele veio conversar comigo depois de uma palavra que nós demos no curso Coragem, lá na nossa igreja, curso Coragem, eu acho que o senhor já conhece bem esse curso. E aí o menino perguntou, quis conversar comigo. Falou: pastor, posso conversar com você depois? Eu falei: pode, filho. Ele: pois é, pastor, eu descobri aqui, em uma das aulas que a gente deu, eu tenho algumas atitudes, ele passou a perceber, sem ele imaginar que estava tomando aquelas atitudes, ele falou assim: eu odeio futebol, odeio. Eu falei: mas você não gosta? Por que você odeia? Na verdade, pastor, não é que eu odeio o futebol, mas o meu pai ama futebol. O meu pai ama. E o fato de meu pai me destratar, o fato de meu pai me humilhar, o fato de meu pai ser grosso comigo, eu fiz tudo o contrário daquilo que ele gosta. Eu comecei a assumir um posicionamento, na verdade, que não é meu. É para eu gritar, para ele ouvir, que não é que eu tenha alguma coisa contra o futebol, não tenho nada contra o futebol, mas eu não assisto o jogo, eu digo que odeio, mas é para eu poder mandar uma mensagem para o meu pai, de tanto que ele me humilha, de tanto que ele me ofende, de tanto que ele me agride. E aí ele assumiu esse posicionamento, e ele falou: eu passei a praticar todos os tipos de esportes que o meu pai não gostaria que eu praticasse. Nós passamos a ter essas atitudes, porque o medo de ser ofendido, ou o medo que a pessoa sofre na agressividade, pode gerar uma identidade que não lhe pertence. Não lhe pertence. Você vai perceber que no Éden, nós experimentamos também a violência, nas primeiras páginas da Bíblia, melhor dizendo. O pecado de Adão gerou no homem a violência. E nós somos violentos por natureza. Não, pastor, mas Adão não cometeu nenhuma atrocidade, mas o filho dele cometeu. Estava dentro do lar. Quando Caim matou Abel, aquilo foi uma demonstração nítida de uma violência brutal que temos dentro de nós depois que a gente pecou.
E você imagina que isso não está mais na sua vida. Não, pastor, eu sou convertido. Eu sei que você é convertido, meu irmão. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta, seja sincero com você mesmo e comigo. Quando você está dirigindo nesse trânsito maravilhoso do Rio de Janeiro, que o cara te dá uma cortada violenta, a vontade que você tem é de abaixar o vidro e dizer, glória a Jesus. É? Porque se me ensina como é que você faz isso. Porque a vontade que você tem é de xingar o cara. Ou então tem alguns que são mais agressivos, sair do carro e partir para cima. Mas você não é um novo homem? Já vou te explicar o que acontece. Isso é a agressividade, a violência que nós herdamos do pecado de Adão. O homem por natureza é violento, e nós praticamos todo tipo de violência que você possa imaginar, não só a física. Você pode estar sendo violento verbalmente, ou você pode estar sendo violento por causa da sua omissão, ou você pode estar sendo violento por causa das suas reações. Várias maneiras de você mostrar a sua violência. Várias maneiras. Eu não sei, porque de vez em quando a gente encontra, tomara que isso aqui não esteja acontecendo nessa igreja, de vez em quando a gente encontra um casal que estão dentro de casa e não se falam através dos filhos. Fala para sua mãe que não sei o quê, fala para o seu pai. E o filho fica com um pombo correio dentro de casa. Por que isso, querido? É a nossa agressividade sendo mostrada o tempo todo. E a gente faz a manutenção disso dentro da nossa casa. Então eu vou dizer uma coisa para você, papai, homem que está aqui nesta noite, jovem que um dia vai se casar, ou que está aí já na sua vida adulta. Deus te deu uma posição de autoridade. A autoridade não é para você massacrar ninguém. Deus te colocou numa posição de comando, Deus te colocou numa posição de poder. E este poder tem que ser usado para o benefício de todos. Foi o que Deus deu a Adão para ele tomar conta de todas as coisas que estavam no jardim do Éden, inclusive da sua própria esposa. E quando eu estou dizendo que Deus deu autoridade ao homem, eu não estou dizendo que Deus deu autoridade ao homem e a mulher tinha que ser o seu capacho. Muito pelo contrário. A autoridade, querido, não é para você dominar ninguém. Deus nunca disse para o homem que ele deveria dominar outro homem. Deus disse para o homem, domine sobre a terra, domine sobre os peixes, domine sobre o mar, domine sobre todas as coisas. Mas Deus nunca disse, domine a sua mulher, ou domine outro homem. Não há na Bíblia o domínio de homens. Há na Bíblia o domínio de coisas. Então você não foi colocado para ser o mandatório, colocar a sua esposa como capaz da sua vida. Isto não é autoridade. A autoridade é o poder que Deus lhe deu, numa posição que Deus lhe deu, para você cuidar, para você cultivar, para você proteger, para você honrar e você abençoar todas as pessoas que estiverem ao alcance da sua influência. Se você recebeu isso esta noite, diga amém. Então, quando a gente tem medo, a gente desenvolve uma postura para maquiar algum sentimento que nos aflige, e aí a gente desenvolve uma identidade que não nos permite, não é nossa. E Adão sentiu teve essa reação, e a primeira coisa que ele teve na sequência foi se esconder. E é o que tem acontecido com muitos de nós homens. E eu fico preocupado, irmãos, como nós estamos hoje conduzindo os nossos filhos. Eu costumo falar na minha igreja lá, que eu não sou exemplo de cuidar de filhos. Como é que um pai deve cuidar do seu filho? Eu não sou. Ah, pastor, por quê? Porque eu ainda estou cuidando dos meus. Eu não terminei a missão ainda. Eu tenho um filho de 9 anos. Eu tenho uma filha de 16 anos. É muito fácil nós julgarmos um pai que já tem um filho jovem. Está vendo? Não educou os filhos. Meu irmão, só a gente que está educando o filho sabe como a tarefa é difícil. Então eu costumo falar para os meninos lá na igreja, querido, eu ainda estou na missão de educar os meus filhos. Deus me abençoe e me guarde, de que eu consiga conduzir os meus filhos até a vida adulta, de forma que eu também possa dizer, eu cumpri o meu papel. Mas eu ainda estou nessa missão, então eu não critico a criação de filho de ninguém. Eu não fico falando da criação de filho de ninguém. Eu estou preocupado em criar os meus. Mas uma coisa é certa. Eu me preocupo como estão se criando os filhos nesta geração. Porque a nossa atitude hoje de diminuir os nossos filhos é muito grande. É muito preocupante, muito preocupante. Eu me pergunto hoje, alguns jovens têm algumas atitudes que me assustam. Né? Eu vou fazer 50 anos, tá, irmão? Pode ser que a gente fale alguma coisa aqui que você não de uma outra geração, principalmente a geração mais jovem,
estranhe isso. Por exemplo, eu estranho um menino hoje, uma pessoa hoje de 30 anos viver na casa do pai e da mãe. Tomara que não haja nenhum aqui, mas se tiver, meu irmão, que você se arrume, dê um jeito de você sair da casa do seu pai e da sua mãe. Mas o problema é que a geração de hoje, papai e mamãe, faz a manutenção desse negócio. Faz a manutenção desse negócio. Querido, um homem precisa saber qual é a sua identidade e qual é o tempo que ele tem que viver. Não é saudável uma pessoa de 30 anos na casa da mãe. E não é saudável uma mãe ficar cuidando de um marmanjo de 30 anos. Você tinha que dar um jeito de botar esse marmanjo para fora da sua casa, para ele aprender a ser homem. Para ele aprender a ser homem. E nós nos preocupamos com isso porque há um cuidado muito grande. Há um cuidado muito grande. E eu fico olhando, quando eu olho para essa passagem da Bíblia e vejo Deus chamando Adão, e Adão diz, onde é que tu estás? É óbvio que Deus sabia onde Adão estava, amém? É óbvio. É óbvio que Deus sabia tudo que tinha acontecido, ok? É óbvio que Deus sabia. Mas Deus chamou Adão para o confronto. Deus chamou Adão, onde é que você estava? Senhor, eu ouvi a tua voz. Eu tive medo. E eu me escondi. Estava nu, tive medo e me escondi. Foram essas as respostas que Deus ouviu de Adão. E Deus perguntou, quem foi que disse que você estava nu? Olha só, irmãos, Deus poderia ter passado a mão na cabeça de Adão. Meu filho, eu vi tudo isso aí. Mas Deus chamou Adão para o confronto. Deus chamou Adão para o confronto. E Deus não passou a mão na cabeça de Adão. Depois daquela conversa que ele teve com Adão, com Eva, e na sequência com a serpente, Deus ordenou que o homem saísse do jardim. Deus ordenou que o homem saísse do jardim, e o homem, a partir daquele momento, passaria a viver daquilo que ele produzisse. E nós olhamos para essa história, e nós temos a tendência de fazer diferente. Temos a tendência de fazer diferente. Eu vou pedir às mães e aos papais, carinhosamente, vocês têm um pastor aqui, que para mim é uma referência nos ensinos para a família. Eu sempre aprendo muito com o pastor Anderson, a experiência que ele tem em Ministério da Família, tudo aquilo que ele já ensinou para a minha igreja e para mim, e eu sei que eu não tenho aqui que ficar ensinando muitas coisas para os irmãos, porque os irmãos têm um pastor que tem um conhecimento muito profundo, e eu digo aqui como testemunha de quem vive, eu admiro a família do pastor Anderson, a esposa e os filhos, admiro. Eu já disse para minha esposa, que Deus me dê a graça de ter filhos como o pastor Anderson tem, como ele construiu a família dele, os testemunhos, quando a gente sai para conversar, e a gente já jantou junto, a gente ouve a esposa, ouve o marido, e olha os testemunhos, me inspiram. Eu fico falando, Senhor, me dá esta bênção, faz na minha vida o que o Senhor fez na vida dos teus filhos, deste casal, que para mim é uma inspiração. A minha esposa, se estivesse aqui, ela ia dizer isso, e eu digo isso não para ficar bajulando, pastor Anderson não precisa disso, mas é uma referência para a minha vida. E eu me preocupo muitas vezes da forma como nós, homens, estamos cuidando dos nossos filhos, com um cuidado tão exagerado, que a gente não pode chamar atenção, porque senão você vai traumatizar o seu filho, que você de vez em quando não pode dar um castigo para ele, até quando necessário, dar uma palmadinha quando necessário. Eu sei que não é todo filho que precisa disso, tem filho que você fala só uma vez e ele obedece, mas tem filho que você fala 10 vezes e ele não entende, a linguagem que ele entende é da vara da goiabeira, esse é quem entende, tem que aplicar quando necessário. Tem que aplicar. Mas a gente tem um cuidado tão exacerbado que os nossos filhos não podem sofrer nenhum tipo de trauma. E nós, pais, hoje temos uma mega proteção para evitar que os nossos filhos sofram traumas. Eu vou dizer para você com muito carinho o que eu vou lhe dizer agora. Se você não permitir que o seu filho sofra traumas, ele nunca vai abandonar a infância. É necessário que ele passe por traumas e ele não vai morrer. E se isso acontecer, meu querido, e se você tiver que puni-lo, tiver que chamar atenção, e se ele tiver que fazer alguma coisa que tenha consequências, não adianta você poupar o seu filho. Ele precisa passar pela dor, porque ele vai amadurecer com isso. Amém, irmãos? E Deus não poupou Adão. Não poupou. Não poupou. Eu vivi uma experiência que para mim foi traumatizante, ao mesmo tempo foi confortante. A minha filha chegou em casa reclamando da professora, que a professora fez o que não fez, e ela, pai, eu fiz isso. 9 anos de idade, eu fiz isso, batendo o pezinho assim, menina, né? Eu falei, E ela, né, quando ela terminou de me contar isso, eu falei assim, e por que você falou assim com a professora? Porque, pai, ela estava errada. Ah, tá. Falei assim, amanhã
papai vai te levar na escola e você vai pedir desculpas à professora. Não, não vou. Vai, porque se você não fizer, você vai apanhar na frente dela. Eu vou te dar uma surra na frente da professora. E ela, pai, mas isso não é justo. Falei, eu não estou querendo saber da tua justiça. Eu estou querendo que você entenda que professor é autoridade em sala de aula. Você nunca deve levantar a voz para um professor. Ela é autoridade naquela sala. Mas ela está errada. Eu sei que o que ela fez está errado. Aí a gente vai procurar a diretora da escola e vai explicar para a diretora da escola. Quem tem que tomar providência é a diretora da escola. E eu levei a minha filha na escola, batendo no pé. Eu falei, se bater pé, cada vez que você bater o pé, vai ser uma chinelada que você vai tomar. E ela foi lá, eu fiz ela pedir desculpas à professora. Fiz. Eu falei, nunca mais você desobedeça o professor em sala de aula. Se ela estiver errada, existe uma pessoa na escola chamada diretora. E você vai falar comigo, eu vou falar com a diretora fala com ela. Eu pedi desculpas à professora em nome da minha família, pedi a minha filha para pedir desculpas à professora, voltei na escola, chamei a diretora, agora diretora, eu vou lhe contar o que aconteceu agora. Agora você conta para a diretora o que aconteceu. Agora você espera que a diretora tome as providências cabíveis lá. E ela passou por aquela vergonha, disse, pai, eu vou passar vergonha. Eu falei, vai passar vergonha. Vai passar. Isso não é justo. Não, um dia você vai entender. Ela falou, pai, você é muito ruim, eu te odeio. Eu falei, sabe que dá vontade assim, sabe, de arrancar os 3 dentes da frente, logo assim, com esse te odeio? Aí eu falei, ô Jesus, que vontade que dá. Meu pai não tinha nem me dado, ele já tinha rodado a mão, pá! Mas hoje em dia, né, pastor, se a gente rodar a mão é terrível. Mas meu pai não deixava nem eu falar isso. Nossa geração, né, enfim, não vou dizer que essa geração é ruim, porque não é essa geração. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, foi a última vez. Foi a última vez. Porque, queridos, a gente ensina coisas para os nossos filhos e eles estão passando por aqueles traumas. Pode acreditar, vai chorar, vai bater pezinho, vai fazer beicinho, mas está aprendendo. Está aprendendo. Amém? Os homens estão comigo aí daqui? A gente caminha aqui para o final, porque eu concluí. Então, quando a gente desenvolve esse medo, a gente tem uma reação natural que é a diminuição. E nós temos hoje uma crise de identidade masculina da superdiminuição da imagem do homem. Superdiminuição. Isso é assustador para os nossos dias. Assustador. Existem homens que têm uma dificuldade muito grande de se relacionarem com mulheres que, de alguma forma, têm um sucesso, né, um pouco mais evidente do que os dele. E nós temos alguns casais que enfrentam muita dificuldade. E eu vou falar uma frase aqui, irmãos, que não é minha, não. Eu aprendi isso em um dos livros que eu li, e não sei exatamente agora se foi o pastor Josué Gonçalves, eu não me lembro agora qual foi, mas a verdade é que isso tem se concretizado, eu tenho vivido isso no gabinete pastoral quando a gente dá testemunho, quando a gente atende as pessoas e ouve o testemunho delas. Querido, homens fracos escolhem mulheres fracas para estarem do seu lado. Essa é a verdade. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque homens fracos não querem ter uma mulher forte do lado dele, porque senão vai apagar quem ele é. E alguns homens têm a sua esposa com algumas habilidades, e eles boicotam, sabotam as suas esposas. Sabotam. Por que eles sabotam? É uma coisa, irmãos, é o complexo da inferioridade. Porque os homens, alguns homens, não foram devidamente instruídos na sua vida, ou não foram exaltados no seu posicionamento como homem. Então, quando eles se deparam com algumas mulheres que têm alguma relevância ou que têm alguma visão um pouco mais avançada e mais positiva, esses homens, de forma inconsciente ou consciente, sabotam as suas esposas. Homem forte tem uma mulher forte do lado dele. E se você tem uma mulher forte do seu lado, glorifique a Deus e motive a sua esposa, valorize o que ela faz, jogue essa mulher para frente, quanto mais você puder. Porque o sucesso do seu marido, o sucesso do marido é a vitória da esposa. O sucesso da esposa é a vitória do marido. E uma vez eu vi um homem falar para mim de uma forma muito sábia. E a gente estava falando sobre rendimentos, né? Hoje, com esse modelo familiar de que a esposa também trabalha, o homem também trabalha. Aquele homem disse para mim, uma conversa de casal entre nós homens. Alguém falou assim, pastor, a minha esposa ganha mais do que eu. Mas falou assim, com um certo sapinho na boca, assim, querendo, sabe, veneninho escorrendo. E o outro falou assim, a minha família ganha tanto. Parece que a mulher ganhava 7 mil e o rapaz ganhava 4.
E aí o outro ganhava 3, a esposa ganhava 5. Aí ele falou assim, a minha esposa ganha 5 mil, eu ganho 3. Aí o outro falou completamente diferente, pastor, a nossa família, aí ele falou 7 e 4, acho que alguma coisa assim, a nossa família ganha 11 mil reais. Olha a perspectiva como é diferente. Um preocupado com o valor do salário da esposa, que era maior do que a dele. E o outro celebrando porque a família tinha um rendimento maior. Qual é o lado que você quer escolher? Qual é o exemplo que você quer escolher? A vitória de um e o sucesso do outro andam juntos. Homens fracos não querem mulheres fortes do seu lado. Mas homens fortes sempre vão querer uma mulher forte do seu lado. E tomara que você seja um homem desse, que está motivando a sua esposa, que está jogando a sua esposa para frente. E a mesma coisa é a esposa que celebra o sucesso e a vitória do seu marido. E Adão teve aquela sensação de diminuído, né? Se escondeu. E nós temos visto hoje como os homens estão desaparecendo. E isso está na mídia, tá, irmãos? Na sua infância, quem é que curtia aqui um super-herói? Homem-Aranha, Superman, quem curtia? Quem curtia? Vê o cinema agora, querido. Quem são não tem mais heróis, tem as heroínas. Agora tem a Mulher Maravilha que sempre teve, mas agora tem a mulher que é o Thor, não sei nem o nome da mulher. Tinha o Thor, mas agora tem a Thor feminina. E agora você vê os filmes, antigamente você via os filmes de guerra, filmes de exército. Era um homem valente lá, tipo Rambo, resolvendo tudo. Meu irmão, agora você vai ver filme de guerra, tem uma mulher valente lá. Tem algum problema contra as mulheres? Nenhum, querido. O problema é a diminuição da imagem do homem. E nós não podemos, de forma alguma, correr esse risco. Mas esse risco acontece porque nós precisamos resgatar a autoridade que Deus nos deu. E por falar em autoridade, a gente fala de posicionamento, de posição. E eu quero finalizar aqui com você, dizendo o seguinte: para a gente se reposicionar, a gente precisa seguir o exemplo de Cristo, o exemplo do Novo Testamento. Naquele momento em que, do Velho Testamento, melhor dizendo, naquele momento em que Adão recebeu aquela sentença do Senhor, recebeu aquele juízo do Pai, do Senhor nosso Deus, ele foi para uma promessa. Deus disse para eles, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que nasceria um menino, filho de uma mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Adão que a autoridade do homem seria restituída. E um dia, no filho de uma mulher, de Eva, da sua descendência, nasceria um menino que pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, exerceria a sua autoridade outra vez, sem medo, e se reposicionaria. Nós podemos ser reposicionados em Cristo. A diferença é que nós precisamos entender que nós, quando somos reposicionados em Cristo, precisamos de assimilar qual é o papel do Evangelho em nossas vidas, qual é a manifestação do amor de Deus em nossas vidas e qual deve ser o nosso posicionamento diante do Senhor Jesus. Eu já tenho dito algumas vezes que nós falamos nas nossas igrejas, que quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Essa pergunta ela não é 100% coerente. A gente faz isso, a gente faz de forma muito carinhosa, eu ouço isso há 30 anos, falo isso também na minha igreja. A verdade, irmãos, é que não sou eu quem aceita Jesus, é Jesus quem me aceita. E quando a gente tem esse entendimento, nós precisamos viver o Evangelho na sua essência, como o Evangelho deve ser vivido. Eu preciso me batizar nas águas, e quando eu me batizo nas águas, eu me batizo em Cristo. Batizar tem o efeito de você literalmente mudar a sua identidade, se reposicionar em Deus. Só que nós não vamos conseguir fazer isso. Nós não vamos conseguir nos reposicionar em Deus se nós não entendermos o valor da transformação que Cristo faz em nossas vidas. Nós nos batizamos, sim. Quando a gente se batizou em águas, o nosso velho homem morreu. A gente acredita que sim, se a gente todo dia crucificar ele na cruz. Mas se você for analisar friamente, o velho homem ainda está aí. Ele ainda está aí. E se você deixar, o velho homem retorna. Ele retorna.
E a gente convive diariamente com essa briga interna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou sobre essa batalha interna que tem entre o homem espiritual e o homem carnal. E para que você possa sufocar esse homem carnal, você precisa fortalecer o homem espiritual através da palavra, através da oração, através de uma conversão constante. Todo dia a gente se converte, a gente se apaixona por Jesus todos os dias da nossa vida. E nós precisamos passar realmente, em alguns momentos, por esse momento de trauma, de conflito, para que nós sejamos levados cada vez mais para a posição que Deus nos quer. Nós não podemos chegar na igreja, e às vezes eu peço a Deus que me oriente desta forma. A igreja é um lugar para você ser consolado? É. A igreja é um lugar para você receber uma palavra de conforto do Senhor? É. Mas a igreja também é um lugar para você ser confrontado, irmão, para você sair daqui moído, para você sair daqui traumatizado, mas não traumatizado porque o pastor ensinou uma heresia, ou foi grotesco com a igreja, não, mas é traumatizado porque você ouviu a palavra do pastor e aquela palavra mexeu tanto com você, que quebrou os teus conceitos errados, que fez com que você refletisse na sua vida, e aquilo faz você se reposicionar em Deus. Nós, homens, precisamos ocupar o nosso papel diante do Senhor, precisamos ocupar o nosso papel de autoridade diante do Senhor, nos reposicionar nele, porque a nossa valentia como homem não se reflete, ou não deve se refletir na nossa violência, na nossa agressividade, muito pelo contrário, deve ser investida de uma autoridade que Deus nos deu, e uma autoridade que nos faz guardar a nossa esposa, cuidar dos nossos filhos, assumir o nosso papel como homem, nos posicionarmos nele. É por isso que quando a gente é confrontado, um homem que é confrontado, ele não passa 20 horas jogando videogame, ele não passa a vida toda na casa do pai e da mãe. Por quê, irmãos? Porque nós temos que nos posicionar. Eu espero que quando eu tiver mais velho que os meus filhos maiores, que meu filho não fique debaixo da minha saia. Meu irmão, eu quero curtir a minha vida com a minha esposa, já criei filho e vou dizer para agora, você cuida dos seus, e eu vou cuidar da minha vida com a minha esposa, e vou seguir o meu rumo. Eu não tenho o propósito de ficar cuidando dos meus filhos até 50 anos de idade. Eu vou ser pai para toda a vida, eu serei conselheiro dele para toda a vida, mas ele vai ter que aprender a cuidar da família dele, assim como eu tive que aprender a cuidar da minha. E nós temos que nos reposicionar em Deus. Evangelho, querido, também é isso. Evangelho não é só você ficar aqui levantando a sua mão, dando glória a Deus, e celebrando ao Senhor, e cantando, e participando da Santa Ceia, e das programações da igreja, quando o seu papel como homem, o seu papel no seu lar, está destruído. Evangelho tem que te reposicionar. O Senhor Jesus quer reposicionar você, e você tem que deixar de ser menino para ser homem, e ser homem é reassumir um posicionamento que Deus tem para a sua vida. Então, pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? O propósito de Deus para a sua vida é que você seja homem. Este é o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu achei que eu ia ser pastor, missionário. Eu sei, mas você vai ser pastor, missionário. Mas antes de você ser pastor, missionário, você tem que ser homem, meu amigo. Se posiciona diante de Deus. O primeiro conselho que Davi deu a seu filho Salomão, quando ele assumiu o reino, um reino poderoso, Davi chegou para o seu filho e disse: seja homem. Porque se você não for homem, você não serve para ser rei. Você recebe essa palavra nesta noite? Fique de pé para orar por você em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesta noite e dizer aos irmãos que eu tenho sido muito abençoado na minha vida e na minha igreja pelo pastor desta igreja. A minha vida nos últimos... Quantos anos que a gente implantou lá, Vinícius? 8 anos já? 7 anos. Há 7 anos que nós conhecemos o pastor Márcio e sua família. E eu sou muito grato a Deus por estar aqui hoje, na igreja que ele está pastoreando. Eu participei quando ele me contava quando ele me contou do testemunho, de como foi que Deus fez esse mover todo, juntamente com a bênção e com a aprovação desta tão preciosa e linda igreja. E eu me sinto honrado em estar aqui nesta noite. Quero dizer para os homens desta igreja, o jovem pastor que está aqui diante dos irmãos tem sido muito abençoado pelo pastor dos irmãos, muito abençoado. Ele disse aqui que quando ele foi lá na minha igreja, lá a gente deu umas enquadradas nele, mas ele já me enquadrou muito sem ele perceber. Eu fui muito mais, eu devo a ele muito mais enquadramentos, porque já me enquadrou bastante, E eu quero dizer para os irmãos nesta noite, muito preciosamente, Deus tem levantado em nosso tempo homens que realmente querem se posicionar. Há uma crise de homens? Há uma crise. Há uma guerra contra a identidade dos homens? Há. Mas eu acredito que Deus está despertando homens em todo o Brasil,
que Deus está despertando igrejas em todo o Brasil. E nós, servos do Senhor, nós homens que estamos aqui estamos sendo expostos ao Evangelho. Nós estamos sendo reposicionados pelo Espírito Santo de Deus no lugar em que Deus quer que nós estejamos, e nós seremos uma bênção para esta nação, seremos uma bênção para gerações que virão, seremos uma bênção para os nossos filhos, seremos uma bênção para esta geração que está sem identidade, perdida e sem identidade. Deus conta comigo, Deus conta com você. É por isso que eu louvo muito a Deus por esse trabalho. Homens em Conexão, há um propósito muito maior de Deus nisso aqui, há algo muito mais precioso de Deus sendo gerado aqui, muito maior do que você possa imaginar. As camisas que vocês mandaram tingir com a palavra Homens Conexão vai muito mais além do que uma simples frase no seu peito. Eu profetizo realmente no Espírito que Deus está levantando algo precioso, e muitos homens serão resgatados. E quando Deus resgata homens, Ele resgata famílias, Ele resgata gerações lá para frente. Esta noite eu louvo a Deus por participar desse momento, e profetizo que milhares, centenas de milhares de homens serão abençoados por nós e por nossos filhos, e todos os homens que tiverem o privilégio de se conectarem aqui nesta igreja também serão abençoados por este projeto lindo que está começando. Que o Senhor reposicione cada um de nós, e que nós sejamos recolocados no lugar de autoridade, e que esta autoridade flua de cada homem que está aqui nesta noite para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aqui tem meninos, sim ou não? Aqui tem? Aqui tem? Coloque a mão no seu peito, deixa eu orar por você. Senhor, abençoe os teus filhos, cada homem que está aqui nesta noite. Abençoa, Senhor. Tu tens algo muito precioso a fazer nesta nação. Tu tens algo muito precioso a continuar fazendo aqui nesta igreja. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, toda a liderança que está dando início a esse lindo projeto, com o seu pastor, o pastor Anderson, e toda a sua família, e todos os pastores desta igreja. Que o Senhor cada vez mais nos reposicione em Ti, e que através de nós, esta geração de homens que estão vindo por aí, esses nossos adolescentes e jovens, sejam abençoados, e que o Senhor levante homens preciosos para abençoar esta nação, para a glória do Teu nome. Eu peço, Senhor, estas bênçãos sobre os Teus filhos, e sou grato ao Senhor por estar passando por este momento tão precioso, histórico nesta igreja, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe, pastor Anderson.